Posso abrir a porta? Acho que chegou o doutor. Pede para ele entrar. Pode chamar. O chefe da patologia tá ali fora, esperando. Bom, quando puder começar, você avisa, tá, meu? Deu certo o link? Compartilhar. Oi? Compartilhar a tela. Ah, você faz isso pra mim? Eu não sei fazer. Tinha, assim, Oi, tudo bem? tudo bom? Prazer, Natália. Tá bom? Deixa aqui o microfone. É, gente, vamos lá. Que bom. Somos da rádio. E vai meio menor, não, né? Mas tá no Zoom ou Tá tá no no Zoom. Tá negócio? no Fernando, agora tá no seu negócio. Mexer agora aquele detalhe. Tá bom? Aqui pode ignorar, porque eles vão admitir ninguém. Ah, tá. Mas isso aqui vai ficar aqui na tela. Não, acho que vai aparecer, não vai aparecer, ele vai admitir, né? Tá bom? Tá bom. Vamos conversar sobre isso. Onde? Pessoal, vamos lá então. Vamos começar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão anatomorradiológica, Dr. Nestor de Barros. Meu nome é Isabela Saba, eu sou residente da radiologia mamária e vou estar apresentando os casos hoje juntamente com as residentes da patologia, a doutora Vanessa Del Carmen Cando Bonilla e a doutora Solange Daniela Morales Andrade. Então, começando com o nosso primeiro caso, se tratava de uma paciente feminina de 55 anos e ela veio para a realização de mamografia diagnóstica. Ela tinha como indicação a avaliação de um nódulo ulcerado e palpável na mama esquerda. Aqui a gente tem as imagens da mamografia dessa paciente, que foi realizada em março desse ano. A primeira imagem na incidência médio-lateral oblíqua esquerda e a segunda na crânio-caudal, onde a gente já consegue ver aí esse nódulo. E aqui nessa imagem ampliada, onde a seta aponta, mostrando que a paciente veio com um curativo ali na pele, correspondendo à ulceração cutânea que ela referia. Na média oblíqua, a gente também consegue ver uns linfonodos um pouco mais densos, um pouco mais globosos do que o normal. Nós descrevemos então esse nódulo como irregular, microlobulado, hiperdenso, localizado no quadrante, no terço anterior e médio do quadrante superolateral, ali da mama esquerda, e deixamos também descrito os linfonodos axilares tensos, que foram melhores caracterizados no ultrassom. A ultrassonografia foi realizada na mesma data. Nessas duas primeiras imagens à esquerda, a gente consegue ver a caracterização de espessamento cortical no nível 1 da axila esquerda. E nessa imagem da direita, a gente consegue ver esse nódulo irregular, microlobulado, hipoecogênico, que era difícil até de caracterizar e também por suas dimensões. Ali em cima a gente vê um pequeno coxim de gel, né? E logo abaixo a gente vê uma fina camada só da derme. Então, mostrando que esse nódulo ele realmente tinha invasão cutânea. A gente tem uma fina camada da derme e logo abaixo a gente não tem mais subcutânea, a gente já tem a lesão. Nossa impressão, então, foi esse nódulo hipoecogênico, irregular, microlobulado, com sinais de invasão de pele e também sinais de acometimento linfonodal na axila ipsilateral. Fazendo, então, a gente categorizar ela como BIRAD 5 e como recomendação, prosseguir investigação diagnóstica com o estudo histológico guiado por ultrassonografia através da core biopsy. A core foi realizada na mesma data também, mas olhando o prontuário da paciente, eu vi que ela fez uma ressonância nesse mês de maio, e eu trouxe algumas imagens para a gente ver, né, mais para nossa a título acadêmico mesmo. Então, aqui vindo para a ressonância magnética, a gente vê ali no canto superior esquerdo uma imagem no axial, né, pós-contraste, que a gente consegue ver esse nódulo, ver melhor a dimensão dele do que na mamografia e também do que na ultrassonografia. Nódulo irregular, microlobulado, com um realce heterogêneo, né, interno após contraste.
E nessa ampliação do lado ali no canto superior direito, a gente consegue ver o acometimento cutâneo. Então, a gente vê essa irregularidade da superfície da pele da paciente em diferentes cortes. Aqui embaixo a gente tem uma imagem de MIP que eu achei interessante trazer. É uma das primeiras imagens que a gente olha quando a gente vai avaliar a ressonância magnética, que já nos dá uma visão 3D, uma visão mais geral do que está acontecendo ali. Então a gente consegue ver esse nódulo na junção dos superiores da mama esquerda, causando inclusive abolamento ali da pele da paciente. Voltando então, né, para março de 2025, que ela fez os exames e a core biopsy. Essas duas imagens são feitas durante o procedimento. A gente consegue ver a agulha no interior da lesão, então confirmando uma boa amostragem. Essa core biopsy foram retirados 20 fragmentos e a gente usou a agulha 14 gauge. O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência. Como resultado anatomopatológico, veio um carcinoma invasivo do tipo metaplásico, com diferenciação escamosa, e não teve componente in situ e nem embolização angiolinfática identificados. O exame imunohistoquímico veio HER2 negativo, o KI67 veio positivo em 80%, receptor de estrógeno positivo em 20% e receptor de progesterona negativo. Nós deixamos que os achados radiológicos e anatomopatológicos são concordantes, e eu passo a palavra agora para Solange, para ela explicar as lâminas para vocês. Bom dia. Então, aqui na primeira imagem, uma vista panorâmica da anatomopatológica da paciente, a gente consegue ver que é uma lesão bem basofílica, tá? É hipercelular, basofílica e infiltrativa. Continuando, aqui vemos outro corte do mesmo, igual com as mesmas características, tanto hipercelular, basofílica, um pouquinho mais de perto, a gente vê que todas as áreas estão bem semelhantes. Como podem ver aqui, às vezes formam aqueles ninhos, tanto basofílicos e sólidos. Aqui mais de perto, a gente consegue ver melhor que forma essas células, aqueles ninhos sólidos, e tem bastante infiltrado inflamatório linfocitário permeando entre elas. Aqui mais de perto, a gente consegue ver as características dessas células, que são pleomórficas, são umas células epitelioides, e encontram-se com um estroma com abundante infiltrado inflamatório linfocitário. Aqui mais de perto, a gente consegue observar aquela atipia nuclear, esses núcleos um pouco maiores, outros menores, que a gente chama de pleomorfismo. Além disso, são hipercromáticos, isso quer dizer que são mais roxas, mais fortes, tá? Do que o normal. E também tem perolas córneas, como podemos ver aqui. Isso a gente já cataloga como um carcinoma escamocelular. Igualmente aqui, a gente consegue ver mais aqueles ninhos sólidos com bastante atipia, tem bastante figura de mitose, tem aqueles núcleos pleomórficos no meio desse estroma com bastante infiltrado inflamatório linfocitário. E aqui mais de perto a gente consegue ver melhor aquelas pérolas córneas, como podemos ver esses dois focos aqui, as células epitelioides, tá? E aquele infiltrado inflamatório que está permeando toda a célula. Então, a gente fez imunohistoquímica para saber a origem daquela neoplasia, fazendo o receptor de progesterona sendo totalmente negativo. Além disso, a gente fez o receptor de estrógeno, que foi positivo em 20% focal. O ER2 foi negativo ultra low, sendo menos de 10% das células marcando uma pequena área daquela membrana celular. O KI67 é bem positivo e forte, sendo um 80% da totalidade da neoplasia. Aqui, para diferenciar de um componente escamoso, como eu já falei, dando já pela morfologia que a gente viu, a gente fez uma citoqueratina, dando positivo difuso. Igualmente, a gente fez um P63, dando igualmente uma positividade difusa. E para a gente ter certeza que de origem mamária, a gente fez GATA3.
Então, com todas essas informações, a gente chegou ao diagnóstico de um carcinoma metaplásico com diferenciação escamosa. Alguém tem alguma dúvida desse primeiro caso? Quer fazer algum comentário? Para- Parabéns pelo caso, Isa. Acho que era bom só comentar sobre a invasão da pele, né? Para a gente lembrar que, para a gente dizer na ressonância magnética, é importante dizer que tem invasão da pele ou da musculatura peitoral, né? Ou da papila. E aí, como é que a gente sabe disso? A gente sabe quando tem realce. Isso aí é baseado no artigo que a Su publicou quando ela estava no Memorial, e ela falou o seguinte: não importa, tá? Encostando a superfície, não importa. O importante é você dizer no seu laudo se ele realça ou não. Realçou, tem invasão da pele. Realçou, tem invasão, realce focal da musculatura, tem invasão da musculatura, da pele, da papila e assim por diante. Então, este é o sinal magno para a gente dizer que tem invasão da estrutura adjacente, tá? Só para lembrar, porque a gente está nos primeiros casos do ano para os residentes avaliarem, tá bom? Só isso. Perfeito, doutora, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso passar para o segundo É só um caso? comentário, desculpa. A gente acho que você viu, né, Solange, que os casos metaplásicos, em geral, são triplo negativos, mas esse tinha um pouquinho de expressão hormonal. Não afasta, né, o diagnóstico, mas é menos comum. Tá funcionando, né, assim. Então, partindo para o nosso segundo caso, nós tínhamos uma paciente feminina de 71 anos. Ela veio para a realização de mamografia de rastreamento. Ela tinha como antecedente um carcinoma ductal in situ na mama esquerda, que foi tratado com setorectomia e radioterapia em 2020 e 2021. Desde então, ela veio fazendo as mamografias de rastreamento dela. Essa é a mamografia do final do ano passado. A gente vê na primeira imagem a incidência mediolateral oblíqua esquerda, na segunda, crânio caudal. E depois ela veio para a realização de um complemento em março desse ano. Nessa ampliação, a gente vê a compressão localizada ali dessa região retroareolar, quadrante superolateral da mama esquerda, porque foi dado como uma assimetria focal um pouco mais evidente em relação aos exames anteriores. Aqui eu trouxe o exame de 2023 para a gente comparar com 2024. Nas primeiras imagens em crânio caudal e na segunda em médio lateral oblíqua, a gente consegue ver ali no círculo, principalmente na incidência crânio caudal, que essa alteração textural, né, que foi devido à setorectomia, ela fica um pouco mais evidente ali, tem uma área que parece um pouco uma simetria focal e por isso foi dado um B0 e sugerido, então, uma compressão localizada, que foi a que eu mostrei anteriormente para vocês. Essa paciente depois foi colocada no ultrassom também, para ver se tinha correspondência ultrassonográfica, onde observávamos essa área de alteração hipoecogênica na topografia da cicatriz cirúrgica e próximo da papila, que correspondia a essa simetria focal vista na mamografia. Nós deixamos descrito, então, que depois da compressão, essa assimetria focal no terço anterior, ela persistia e tinha correspondência ultrassonográfica, como essa área hipoecogênica não nodular, na região retroareolar da mama esquerda. Então, demos um BIRADS 4, porque esse achado não era tão conspícuo nos exames anteriores e a gente recomendava, então, uma nova, investigação histológica pensando aí numa possível recidiva ou alguma, né, lesão nova acontecendo no local. A core biopsy foi realizada no mês seguinte. Ali na imagem a gente consegue ver a agulha, né, na direção da alteração textural hipoecogênica, confirmando aí uma boa amostragem. Nós retiramos 5 fragmentos nesse procedimento, também usamos a agulha de 14 gauge. O procedimento foi sem intercorrências. E como conclusão do anátomo patológico, veio tecido mamário com esteatonecrose organizada, sem sinais de atipia ou sem sinais de malignidade nessa amostra.
Nós concluímos que os achados radiológicos e anatomopatológicos também eram concordantes e recomendamos manter um controle 6 meses após essa biópsia. Passo a palavra agora para a Solange de novo. Nesse segundo caso, a gente vê uma panorâmica da lâmina, observando um tecido com bastante tecido cicatricial, uma fibrose, tá? Aqui mais outro foquinho, que igualmente tem bastante fibrose, e tem alguns ductos mamários, mas sem nenhuma atipia. Aqui nesta imagem, mais de perto, observamos melhor aquele componente estromal normal da mama. Aqui podemos ver um colágeno um pouco mais denso, que é a fibrose cicatricial, dado porque a paciente tem esse antecedente de uma cirurgia prévia. Aqui nestas imagens, igualmente a gente observa os ductos que estão normais, tem um pouco de fibroblastos no meio daqueles colágenos, que tem bastante estroma denso. E aqui, igualmente, a gente vê mais outro foco com aquele estroma denso, fibroso. E, além disso, uma coisa importante é que não observa nenhuma célula inflamatória. Aqui vemos a outra lâmina, uma panorâmica dos diferentes 3 focos, que são bem semelhantes à primeira, com aquele tecido cicatricial, uma fibrose cicatricial densa. Aqui mais outros focos que têm as mesmas características das anteriores. Aqui dá para observar melhor aquele colágeno que está igualmente denso, aqueles fibroblastos, não tem nenhuma célula inflamatória. E aqui mais de perto a gente observa aquele colágeno igualmente com aquela fibrose cicatricial. E aqui aqueles ductos, inclusive aqui tem um pouco de hemosiderófagos, isso quer dizer, pelo procedimento antigo que aconteceu com uma paciente da cirurgia, é um processo de cicatrização normal, então é pelo trauma em si que a paciente teve, né? Então, a gente chegou ao diagnóstico de uma esteatocnecrose organizada devido a que não tem nenhuma célula inflamatória nesse tecido, não temos histiócito xantomizado, somente temos aquele estroma que está fibroso e denso, mais nada. Tenho um comentário nesse caso, parabéns, meninas, o caso é super bonito. Eu acho que esteatocnecrose para a gente, mamas operadas, na verdade, é sempre um desafio para a gente. Acho que o mais importante é a gente sempre comparar com os exames anteriores, o imediatamente pós-cirúrgico da paciente é super importante, mas entender também que aquela mama está em constante modificação. A gente vê, exatamente esse caso é um bom exemplo, às vezes depois de muito tempo de operada, aquela mama ainda modifica. Então, não estou dizendo que a gente agiu errado, eu acho que a gente agiu de forma correta em realmente prosseguir a investigação nesse caso. Se o achado for muito típico de uma esteatocnecrose, uma área de baixa densidade naquele centro, ou então falsificações mais distróficas, muito tipo de esteatocnecrose, tudo bem a gente acompanhar. Na dúvida, eu acho que é importante a gente prosseguir a investigação e aceitar como concordante esse diagnóstico. Acho que fica de mensagem também, nesse caso não tinha ressonância, mas a gente lembrar que na ressonância, inclusive, as áreas de esteatocnecrose podem realçar. E não por isso a gente não vai dar um diagnóstico de esteatocnecrose. De novo, é um desafio, mas que a gente está sempre diante dessas mamas operadas. Então, comparar com os anos anteriores é super importante e saber as diferentes caras da esteatocnecrose, eu acho que é nossa responsabilidade. Quer comentar alguma coisa, É, Fia? Sua câmera? eu achei excelente esse comentário da Nath, né? Até achei que fosse a Marcela que estivesse falando, mas é verdade. A esteatocnecrose, a gente tem que lembrar que nas alterações pós-operatórias, pós-procedimento, a partir do momento que existe este insulto no tecido, ele pode acontecer até a paciente morrer. É isso que a gente tem que ter na cabeça, porque a gente fica com aquele viés de familiaridade, que é o seguinte: as alterações pós-cirúrgicas acontecem até 2 anos depois tudo é BIRADS 4, não necessariamente, né? Já vi gente dando BIRADS 4 porque a esteatocnecrose não apaga. Ela pode não apagar, entendeu? Então, é muito importante isso, a gente ter na mente esse diagnóstico. E na dúvida, é o que o doutor Nestor falava. Não tem dúvida, não é típico, realmente tem que fazer a biópsia. Na dúvida,
para o paciente é melhor fazer a biópsia e até para a gente aprender, né? Mas isso é bem importante, não raro a gente faz isso, tá? Oi, pessoal. Eu tenho uma pergunta para os patologistas, Carlos Chinizo falando aqui. Tá? Em geral, quando vocês identificam as calcificações aí na esteatonecrose, onde que vocês onde que vocês veem visualizam essas calcificações na lâmina? Em que parte da esteatonecrose é na área de alinização, de colagenização? E que região que vocês costumam identificar? Bom dia, Chamizo. Eu sou o Rafael da Patologia. A gente identifica realmente no estroma mesmo. Nessa área de fibrose, ela fica solta. As calcificações distróficas são um pouco diferentes das microcalcificações que a gente descreve como achados associados à mamografia. Essas calcificações, elas são mais grosseiras, elas são numa área de fibrose junto. Então, às vezes, não sei dizer pelo exame de imagem se é E possível aquilo ali? identificar os limites dessa calcificação no meio da fibrose. E também tem muita reação de ganho celular associada. Então, fica aqueles estiócitos, xantogranulomatosos em volta, né? Então, é importante, a gente tem passado, sempre é um detalhe, como a gente troca bastante de residentes, todo mês a gente é, ressalta, olha, é preciso descrever áreas de possível biópsia pré-manipulação nesse tecido, porque senão a gente não sabe dizer realmente se a amostra enviada, o espécime enviado realmente corresponde à área de interesse. Então, isso a gente tem ficado cada vez mais atento à equipe clínica e nós patologistas também para que estejam descritos no laudo possíveis locais onde foi feito um procedimento prévio. E são esses achados que a Solange mostrou, áreas de fibrose associadas à neovascularização, hemosiderófagos, hemorragias intersticiais, calcificações distróficas, né? Então, é um tipo de calcificação diferente do oxalato de cálcio. Ela é bem, para gente, basofílica, né, Melissa? Então, e ela tem esses formatos de pipa, assim, né? Um formato irregular, poligonal. Tá, e as calcificações, elas costumam. Existe alguma relação, assim, muita calcificação menos processo inflamatório, por exemplo, denotando que está tendo uma transição, ou muitas Não vezes vocês obrigatoriamente, mas visualizam? a calcificação ela costuma acontecer mais tardiamente. Não é um processo muito Aham. inicial, né? Começa com a Porque, fibrose, depois a calcificação em áreas de alinização. A gente costuma então, ver então, tardiamente. geralmente o processo está mais frio, então, é isso? O processo inflamatório deu uma esfriada, tem menos célula quando tem muita calcificação? Mas a gente está pensando talvez em processo de alguns anos, né? Não vejo Isso. calcificação distrófica muito inicial. Agora, o processo da esteatonecrose em si, ela gera calcificação, né? Aquela reação química da saponificação. Então, você pode ter inicialmente já calcificações, mas elas geralmente não estão mais agrupadas, elas estão muito focais, e daí você costuma no processo mais tardio com as áreas de fibrose, essas calcificações ficam mais grosseiras, grandes, né? E também tem processos, como a Erika, né, estava falando, pode não ter calcificação, pode ser um processo resolutivo só com reação de ganho celular, não ter calcificações, e pode acontecer também de surgir um novo processo neoplásico em uma área que já foi uma cicatriz. Então, aí eu diria para os radiologistas atenção sobretudo a modificação das características do exame de imagem. Então, para a patologia, a gente sofre com as mesmas angústias que a equipe da radiologia, que a gente saber das informações de quimioterapia prévia, né? Então, processos cirúrgicos prévios, tudo isso vai mudar a interpretação nossa, dependendo de um achado, né, de imagem. Fiquei com uma dúvida agora. Você falou do surgimento de uma neoplasia depois nessa área de estetonecrose. Existe alguma parte do tecido que isso é mais comum? É sempre em algum lugar ou pode surgir essa célula neoplásica em qualquer local? Por exemplo, ela falou aqui a gente vê uma área de mais colágeno, aqui uma área mais fibrosa. Tem uma predominância? Existe algum surgimento sim específico ou qualquer local ela pode aparecer? Não, a gente sabe que inflamação crônica é um dos critérios, assim, dos fatores que pode causar oncogênese, mas no tecido mamário é
não diria que é mais comum. Talvez algumas neoplasias mesenquimais, fibrosarcomas, alguns tumores são associados a fibroblasto, mas não é muito comum, não. Eu falo mesmo que seria mais esporádico numa região do tecido ali mais próxima a essa cicatriz. Eu não vejo, assim, para carcinomas, eu não diria que tem uma associação à área previamente manipulada. Agora, a gente já viu casos de fibrosarcoma, e sim, né, dermos fibrosarcoma protúbera. Algumas neoplasias de partes moles, elas acontecem associadas a um processo miofibroblástico. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos prosseguir, então. O nosso terceiro caso era uma paciente também feminina, de 71 anos. Ela veio para a realização de mamografia diagnóstica. Como indicação, ela tinha um nódulo palpável com crescimento progressivo desde 2023. Ela tinha uma biópsia externa realizada em 2023, foi quando ela sentiu esse carocinho surgir na mama, com anatomo patológico de carcinoma invasivo de baixo grau, padrão lobular. E aí ela chega no nosso serviço em março de 2025 para a realização dessa mamografia. A primeira imagem na médio lateral oblíqua esquerda, a segunda na crânio caudal. A gente já consegue ver ali, né, na junção dos inferiores, um nódulo irregular, especulado, hiperdenso, né, ali no terço médio. E aqui a imagem ampliada de compressão localizada, confirmando, né, as espículas desse nódulo, um pouco de distorção arquitetural associada. Então, era correspondente à queixa palpável da paciente. No mesmo dia, ela realizou a ultrassonografia, que a gente conseguia ver esse nódulo irregular, especulado, hipoecogênico, também associado ao espessamento cutâneo, que ficou mais evidente no ultrassom do que na própria mamografia. E essa paciente, ela realizou tanto ressonância quanto a core biópsia na mesma data. A ressonância dessa paciente, ela ficou de avaliação muito prejudicada, porque ela disse que era alérgica ao gadolínio, então não foi injetado contraste, isso acaba limitando bastante a nossa avaliação, mas a gente consegue, eu trouxe as imagens mesmo assim, para a gente ver que tinha um nódulo irregular, especulado, ali na ampliação no canto superior direito, a gente vê que também estava associado ao espessamento do complexo areolo-papilar e retração da papila. Na descrição dos achados da ressonância, né, quem laudou deixou bastante claro, né, que o exame tinha uma avaliação significativamente limitada devido ao não uso do contraste, mas deixa descrito o nódulo irregular especulado na mama esquerda e também chamou atenção para os linfonodos axilares, com espessamento cortical. A paciente, ela já tinha o resultado anatomopatológico prévio, foi feita a revisão de lâminas, mas foi solicitada a core biopsy para a gente fazer o exame imunohistoquímico que ela não tinha. Então, nesse caso, nós tiramos 4 fragmentos, também com agulha 14 gauge, o procedimento foi realizado sem intercorrências, e o resultado do exame imunohistoquímico veio o HER2 negativo, o KI67 positivo em 60%, receptor de estrógeno positivo 100% e receptor de progesterona negativo. Deixamos os achados, então, concordantes e passo a palavra agora para a doutora Vanessa. Bom dia. Aqui temos uma amostra de tecido alongado, geralmente é um formato cilíndrico que está chegando para a gente, já aumentando um pouco a visibilidade, a gente consegue ver que é uma neoplasia hipercelular, o que a gente consegue olhar em coloração roxa são os núcleos da neoplasia. Se a gente não tivesse achados clínicos, antecedentes da paciente, acharia que estamos frente a uma neoplasia sim, mas não juraria aqui que é um carcinoma, tá? Por quê? Porque é uma neoplasia bem hipercelular que não está formando um arranjo definido. Sim, o crescimento das células é um pouco para todas as áreas, não está formando o clássico que a gente vê um carcinoma com glândulas, com lúmens. Sim, a gente aí pensaria que pode ser alguma neoplasia de estirpe linfóide ou um carcinoma já pela topografia e pela clínica da paciente.
Já aqui, o padrão é igual, né? As células são bem pleomórficas, um tamanho intermediário, não é muito pequeno, não, mas tem umas células que são maiores, aqui dá para ver. É, é infiltrativa a neoplasia, a gente consegue ver que tem um fundo de color rosa, que é o estroma, e as células estão invadindo todo o estroma, sim? O arranjo é, até podíamos falar que é meio estoriforme, né? As células são por vezes epiteloides, ovoides, por vezes estão formando fusos, sim? E pode ser que seja um artefato, sim, de esmagamento da lâmina, do processamento da amostra. Agora aqui a gente consegue olhar já melhor os núcleos, sim, que são grandes. Para catalogar este tipo de neoplasia, temos que ter a presença de núcleos que têm um tamanho maior que 4 vezes um linfócito. Para ter uma ideia, aqui a gente consegue ver que esse aqui, esse pontinho, poderia ser um linfócito, né? E o que fica de lado é um núcleo maior, que com toda segurança a gente consegue falar que é mais que 4 vezes a célula linha de lado, né? Então, esse é um dos critérios maiores para catalogar como um carcinoma lobular pleomórfico. Além disso, a gente consegue ver também dentro dos núcleos esses pontinhos menorzinhos, que são os nucleolos. Aqui a gente vê em várias células, em vários núcleos, a prominência deles, sim? Eh, Outro dos hallados e característica típica também é a parte do pleomorfismo. A gente consegue ver aqui que essa membrana carioteca é bem irregular, eh, diversos tamanhos, diferentes formas. E uma característica clássica aqui é essa fileirinha. O carcinoma lobular, classicamente, forma esse tipo de fileiras, né? Linhas de células uma atrás da outra. E essas células, como vocês conseguem olhar, não são coesas, elas estão dispersas, estão soltas por todo o estroma. Então, essas são as características morfológicas do carcinoma lobular pleomórfico, tá? Eh, Aqui, a gente trouxe a imunistoquímica do caso, foi feito os marcadores hormonais, que tem uma marcação nuclear. Isso aqui o que está marcando propriamente são os núcleos das células. Aqui o receptor de estrógeno está marcando na maioria das células, a gente considerou um 100% deles. Já aqui no receptor de progesterona, a marcação é nula, sim, não está marcando as células, então a gente catalogou como negativo. Aqui a ecaderina, que é uma marcação de membrana, sim, a caderina forma parte das membranas para a adesão celular. Então, quando ela perde, a gente está frente de um carcinoma lobular. É uma das achados mais clássicos desse tipo de neoplasia. Enquanto a marcação do ER2 é uma marcação de membrana, também catalogamos como um mais, porque está uma marcação fraca. Bom, o aumento não favorece muito, mas a marcação é fraca e incompleta da membrana das células. Um hallado importante nesse caso foi o CAI. Normalmente, o carcinoma lobular não tende a ter um CAI muito alto, sim. A mitose é menos frequente em carcinoma lobular clássico, porém, é um pouquinho mais evidente no carcinoma lobular pleomórfico, como esse caso aqui. E aqui a gente considerou que a marcação é maior, que consideramos um 60% para o CAI. Frente a esto, os hallados morfológicos, os hallados inmunológicos, a gente fechou o diagnóstico como um carcinoma lobular do tipo pleomórfico. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta para os colegas patologistas em relação à ecaderina. Toda vez que vocês encontram uma imuno com uma ecaderina negativa, isso já é o suficiente para denominar por exemplo, esse carcinoma como lobular ou não? Assim, há uma dependência de correlação com os achados morfológicos. Bom dia. Sim, Chimizu, né? É importante que a gente tenha uma perda da cadeirina, porque é uma das vias associadas ao carcinoma lobular. Agora, o contrário acontece mais frequente. Você vê uma expressão imunistoquímica da cadeirina num carcinoma que morfologicamente é lobular, e a gente tem aí outras vias também, da beta-catequina, do B120, então a gente tem alguns outros marcadores que você pode fazer que demonstram que, de fato, há uma perda da expressão daquela via, né, associada ao gene CDH1. Então, às vezes, quando você tem a mercaderia
positiva, a gente ainda parte para outros marcadores. Mas até já tive situações aqui no SESC, como a gente não tem tanta disponibilidade desses marcadores, a gente afirmar na imunohistoquímica, na morfologia que se trata de um carcinoma lobular, né? Nesses casos, a gente faz também aí a beta-catenina. Mas aí também só a perda da eucaderina, você pode ter umas questões associadas à reação. Então é importante que tenha critérios morfológicos também, né? Então, o carcinoma lobular, a via clássica dele é associada à perda do gene CDH1, a expressão ou alguma questão associada à transcrição dessas proteínas que vão ocasionar, então, perda desses fatores de adesão celular. Então, é um dos critérios mais associados a essa potencial oncogênico do carcinoma lobular, né, da neoplasia lobular, como a gente fala hoje, que ela tem essa capacidade de invasão, né, porque ela perde esses marcadores de adesão. Então, eu acho muito interessante, até converso muito Por com exemplo, você. e quando num carcinoma ductal invasivo, um cine, por exemplo, vocês encontram uma ecaderina negativa. Aí vocês continuam. Isso aí influencia alguma coisa no laudo final de vocês? Influenciaria alguma coisa assim, em geral, a gente nem faz, né? Na morfologia, quando Sim. você encontra carcinoma ductal in situ, uma morfologia de células coesas invadindo, quer dizer, não tem esse padrão inferoindiano, como a Vanessa mostrou, né? A gente, então, não precisa fazer caderina, na maioria das vezes. Você entende aquilo como um carcinoma Certo. que tem coisa ao celular. Então, eu não diria que só porque a ecaderina é negativo, isso é um carcinoma lobular, né? Você tem também uma série de questões associadas à imunohistoquímica, que é uma reação antígeno-anticorpo. Então, ou até repetiria, no caso que eu vejo a morfologia de um ductal, ou seja, a gente chama de tipo não especial, porque ele não tem um padrão específico em mais de 90% do nosso material. Eu repetiria essa imuno para ver se essa caderina não falhou, ou houve algum problema de recuperação antigênica, alguma coisa associada a esse fator, tá? Porque o carcinoma lobular, ele não tem uma morfologia de células coesas. Mesmo o pleomórfico, o clássico, osteocitoide, várias variantes que nós temos, subtipos, eles vão ter, em menor ou maior grau, uma perda de caderina. Então, mas não é o contrário, a gente pode afirmar que ele não é um lobular se for negativo, né? Vai, cadeína. Eu acho que isso envolve uma série de questões até que a gente não pratica isso. A gente fala, se a morfologia não é de lobular, normalmente ninguém entra no painel e cadeína, né? Porque é uma via associada realmente a esse tipo de neoplasia, cuja principal característica são essas células aventureiras, né? Que pegam no mochilão e vai. Então, eu gosto de conversar com os residentes na oncogenes. Eu sempre trago um referencial alegórico, né, do Arte da Guerra do Sun Tzu. Nós temos várias vias, né, de oncogene. A gente ama as células e os processos envolvidos. Então, essas vias, essas rotas de dominação, então, de êmbolo vascular, de sair sozinho para o mundo, de suprimento vascular. Então, várias vias também de tratamento do câncer estão baseadas, né, nesse livro, que é um clássico do empreendedorismo. Eu trago nas minhas aulas como uma alegoria da oncogênese, né? Nós temos aquela figurinha, que é um círculo com as diversas vias da oncogênese, barreira física, vascular, perda da apoptose, né? Estímulo da morte celular e tudo mais. Então, eu gosto de filosofia também, mas eu só trago isso para a gente lembrar, então, que a principal característica do carcinoma lobular é essa célula que se desprende e sai. E por isso que a gente tem aí essa neoplasia tão associada à invasão do sistema nervoso central, a multicêntrico e mama contralateral. Ah, é um desafio e uma coisa que mais, assim, na minha história de 10 anos de patologia, eu nunca me esqueço que eu me formei em residência, na minha residência médica em 2016, que eu saí para trabalhar aqui em São Paulo, já me deparei com uma primeira revisão, então, da JCC 2007, dizendo que essa a gente não falaria mais PTIS para neoplasia lobular em si. Então, é uma coisa, assim, muito interessante, né? Que a gente fala, mas a gente não precisa ter uma conduta tão agressiva, mas tá aí, essa neoplasia é agressiva, né? Dependendo do subtipo dela e tudo mais, mas de fato, quando ela é incita, a gente não aplica mais, desde 2017, de classificá-las como PPIS, ou seja, de um carcinoma em si. No entanto, é uma neoplasia que exige várias atenções.
isso houve, né? Porque os trabalhos populacionais para a JCC, a gente deve fazer uma mastectomia radical bilateral. Agora, a gente já teve nessa mesma comitiva aqui dessa reunião, ano passado, discussão de mutação, desculpa, germinativa de CDH1, que indica, então, numa paciente de qualquer idade, menor, também que se investigue a mutação germinativa de CDH1, que se faça gastrectomia profilática, né? Então, tudo isso são recomendações do NCCN. Então, a gente tem muito a aprender, não só com morfologia, quanto com genômica, e o desafio é exatamente esse, né? Caso a gente indica para avaliação e aconselhamento genético. Esse caso tem uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, Vanessa, acho que você comentou, do HER2, que tem uma associação do pleomórfico com HER2 positivo, né? 3 cruzes. E nós tivemos 2 casos hoje que saem um pouco da linha. O metaplásico que não foi triplo negativo e o pleomórfico que não foi HER2 positivo. Perfeito, obrigado aí, Pedro. Vamos dar seguimento, então, para o nosso último caso. Era uma paciente feminina de 49 anos, veio para a realização de mamografia diagnóstica. Como indicação, ela tinha uma investigação de nódulos palpáveis e inversão papilar. Essa é a mamografia dela de fevereiro desse ano. A gente vê a crânio caudal ali no canto esquerdo, depois a mediolateral oblíqua da mama direita, onde a gente já consegue ver de longe, né, vários nódulos espiculados, e aqui nas imagens ampliadas, onde eu circulei, a gente consegue ver calcificações pleomórficas associadas a esses nódulos, com uma distribuição segmentar. Nessa de baixo dá para ver um pouco melhor essas calcificações pleomórficas. Nós descrevemos como pelo menos 3 nódulos isodensos irregulares especulados no quadrante superolateral, barra junção dos quadrantes laterais da mama direita, associado a áreas de distorção arquitetural, além de calcificações pleomórficas finas, extensas, com distribuição segmentar, e a retração papilar, que a gente consegue ver nessa imagem aqui, a papila puxadinha aqui para dentro. Também deixamos um linfonodo proeminente aqui na axila direita. Tá um pouquinho difícil de ver, não pegou ele inteiro, mas depois a gente vai ver na ultrassonografia. E então concluímos ela como uma categoria de BIRAD 5 e sugerimos a investigação diagnóstica com estudo histológico. Essa paciente veio para a realização da ultrassonografia, a gente via vários nódulos especulados esparsos na mama, alguns com essas microcalcificações que a gente consegue ver aqui na seta, esses focos ecogênicos de permeio no meio do nódulo. A gente confirma que é microcalcificação porque temos a mamografia para fazer essa correlação. Distorção arquitetural associada, várias áreas de alteração textural, e na axila ipsilateral a gente via vários linfonodos com espessamento cortical difuso. Então, lembrando, né, que o linfonodo habitual, ele tem um hilo proeminente, né, que é a parte branquinha, o formato ovoide, né, ou reniforme, e a cortical, que é essa parte pretinha, ela seria só uma casquinha mesmo, era só para ser uma laminazinha, e aí a gente vê que, na verdade, o linfonodo, essa cortical, ela tá super espessada. Nas descrições do achado, né, da core biopsy, tinham esses nódulos irregulares, espiculados, com esses focos hiperecogênicos de permeio, eram não paralelos à pele, também deixamos descrito o linfonodo com cortical espessado e obliteração, né, do hilo gorduroso no nível 1 da axila direita. No procedimento foram retirados 6 fragmentos com a agulha de 14 Gauss também. O resultado anatomopatológico veio um carcinoma mamário invasivo tipo não especial, associado a carcinoma ductal in situ. Nesse caso aqui, eu trouxe, na verdade, para a gente ver o que a gente ainda não viu nas sessões anatomoradiológicas, que é a parte citológica.
Então, vou prosseguir aqui com o resultado imunistoquímico. Estrógeno veio positivo, progesterona negativo, HER2 negativo e o KI67 positivo em 70% das células. Os achados radiológicos e anatomopatológicos eram concordantes. E essa paciente depois fez ressonância magnética para estadiamento local e da mama contralateral. Ali na imagem A e B, a gente consegue ver em T1 e em pós-contraste linfonodos axilares suspeitos, lobosos, né? A gente vê a perda do hilo gorduroso, vê um espessamento cortical, que já era confirmado na ultrassonografia. E nas imagens C e D, a gente vê as fases pós-contraste, mostrando vários nódulos irregulares, especulados, com realce interno heterogêneo após contraste e algum deles que demonstra ali na imagem D, no círculo, em contato com a papila, né, justificando aí essa retração papilar que a paciente se queixava e que a gente conseguia ver nos exames também. Foi descrito, então, como múltiplos nódulos irregulares especulados, realce heterogêneo ao meio de contraste, presentes em todos os quadrantes da mama. Destacamos o maior, destacamos também o fato de alguns nódulos terem contato com a base da papila, que determinava a retração da pele adjacente. Porém, aqui uma coisa importante que a doutora Érica comentou lá no começo da apresentação, a gente deixa claro que não teve realce cutâneo ou papilar. Então, a gente deixa evidente que não há sinais de invasão da pele. Descrevemos também os linfonodos axilares, nesse caso acometendo nível 1, 2 e 3, com espessamento cortical difuso e obliteração do hilo. BIRAD6 na ressonância, e essa paciente vem também para a realização da PAF desses linfonodos. Os achados de imagem, né, já eram praticamente compatíveis aí com carcinoma metastático, mas a gente precisa da coleta da confirmação. Então, a gente vê as imagens do procedimento da punção, a gente vê a agulha ali entrando na cortical, que é essa parte espessada, hipoecogênica, no linfonodo, e a gente foi no nível 1. O resultado citológico da PAF veio como um quadro de carcinoma metastático, de provável origem em mama, em associação com os demais dados clínicos. A gente conclui, então, que há uma concordância dos achados anatomopatológicos e radiológicos mais uma vez. Passo a palavra para a Vanessa de novo. Bom, aqui a gente o que trouxe nessa foto é uma imagem das lâminas da paciente, tá? Depois de que vocês façam o procedimento, a gente recebe essas lâminas que são fixadas em álcool para posterior coração com Papa Nicolau. A gente recebe 8 lâminas, 9 lâminas, perdão, coradas em Papa Nicolau e uma lâmina para o emblocado celular. Na macroscopia da lâmina, aqui vocês já conseguem ver que não é totalmente lisa a lâmina, assim, dá para perceber que tem umas pontinhos, uma granulosidade. Já quando macroscopicamente a gente vê isso, infere que não é só uma PAF normal de um linfonodo normal, que tem algo além nessa lâmina, tá? Eh, Aqui temos um menor aumento, a gente consegue ver, é assim como a gente vê uma citologia, tá? Dois componentes principalmente, o fundo, sim, que é um fundo granular, e dá para perceber que é uma lâmina com hipercelularidade. Nas setas amarelas, vocês conseguem ver blocos de células epiteloides, sim, e por fora temos também hemácias, linfócitos e aqui um arranjo de células também, sim, que são células dendríticas. Esse artefato, tipo essas linhas que vocês conseguem ver nessa imagem, que está apontando com a seta vermelha, são os linfócitos. Que é o processo do esfregaço, os linfócitos ficam esmagados e dá esse artefato aqui dessas linhas. Aí, a gente, quando vê esse tipo de imagem, mas os linfócitos soltos na lâmina, conseguimos falar que estamos dentro de um linfonodo. Se a gente não tivesse esse tipo de imagem, a gente poderia falar, ah, foi biopsiado outra área, né, que tem um carcinoma. Tá? Isso é um pouco para esclarecer que a gente está precisamente em um linfonodo.
Já falando da citologia das células, a gente consegue ver que são células grandes, sim. Se a gente compara com as hemácias que estão de lado, tem um aumento de pelo menos 3 vezes o tamanho da hemácia. Então, a gente já consegue ver que esses agrupamentos coesos de células, não é normal ter células epiteliais dentro de um linfonodo. Isso aí a gente já vai pensar que, bom, isso aqui, onde que está vindo? E as características, vemos que tem essa cromatina um pouco grosseira, assim, os núcleos são mais hipercromáticos, tem formas diferentes e tem também esse arranjo tridimensional, que é uma das características do carcinoma mamário. Não só temos esses blocos de células, sino que também as células estão ficando coesas, pouco coesas, já estão soltas por toda a lâmina. Então, esses achados são que a gente visualiza para inferir que estamos dentro de um carcinoma, e em esse caso, eh, pelos antecedentes mamários. Eu trouxe aqui também um emblocado celular, tá? Vocês enviam a citologia, corada em Papa Nicolau, e aqui o emblocado celular, que é corado com hematoxilina eosin. E já aqui a gente consegue ver no menor aumento que temos uma hipercelularidade. Repete, ó, é tipo um espelho da citologia. Na citologia a gente já conseguiu ver esses blocos celulares e aqui também já dá para perceber que temos blocos de células epiteloides, sim, dentro de um fundo de hemorrágico. Temos bastante hemácia também, mas isso não vai interferir em nosso laudo, já que a celularidade é também maioritária e a gente vai se fijar mais nesse tipo de células. Um pouco mais de perto, temos esses blocos de células, assim, com os núcleos prominentes, dá para perceber que nessa imagem aqui, que tem a cromatina grosseira, as células têm diferentes tamanhos, temos células também soltas, e já às vezes também conseguimos ver um pouquinho aqui mitoses, tá? Aqui podemos inferir que é uma mitose. Então, nos achados citológicos, a gente vai ver um espelho do que a gente vê na biópsia, tá? O mesmo tipo de células, as características, nós conseguimos ver também em a lâmina do emblocado e na citologia. Aproveitando essa reunião, a gente, como equipe de patologia, citologia, queremos ressaltar um pouco o valor da punção aspirativa por agulha fina em este tipo de lesões. Lembrando que desde a introdução da PAF no ano 1930, foi um método simples para o diagnóstico de diferentes órgãos e principalmente para a patologia mamária. Como vocês sabem melhor que a gente, né, serve para o diagnóstico e tratamento tanto de lesões sólidas, císticas, enquanto as superficiais podem ser ou não guiadas por ultrassonografia, e enquanto a profundas vai ser com a ajuda de ultrassonografia, tomografia ou ressonância. Ajuda também porque é um método simples que não precisa da hospitalização do paciente, da internação dele, e ajuda enquanto ao diagnóstico, já que uma PAF de um linfonodo, por exemplo, um sentinela mamário, já pode dar o estadiamento da neoplasia. E esse tipo de técnica ajuda também enquanto a técnicas de imunohistoquímica e moleculares, que já vão adiantar todo o tratamento terapêutico do paciente. Antes de prosseguir, tem alguma dúvida em quanto à citologia do caso? Eu só tenho uma dúvida, assim, bem besta para vocês, mas para a gente eu fico na dúvida, às vezes. Dá para fazer imunohistoquímica com a PAF? Dá, Sim. sempre. Eu precisaria A gente dar sempre precisa o de um indicado. blocado bem dedicado. Então, eu diria que uma das passagens, em vez de colocar o material na lâmina, você pode dedicar uma passagem ao material blocado. Ah, não utilizar, digamos, a seringa que eu usei para fazer as lâminas, no final, mandar para emblocado, não. Você pode. Eu aspiraria novamente para mandar para emblocado. Faria os dois, né? A primeira passagem você deposita, né, o material na lâmina e vai ficar um pouco ainda no canhão da seringa, no canhão da agulha e um pouco na seringa. Na verdade, tudo que fica dentro da seringa não interessa muito para o patologista, porque aquilo é muitas vezes hemorragia. É o que a pontinha da agulha conseguiu raspar ali. Então, aquela primeira espirro que você dá na lâmina é o principal material que ele é citológico. E aí, o que ficou residual, você pode lavar no próprio frasco de formol e fechar, né? Ou enviar seringa, mas aqui no serviço a gente não recomenda enviar seringa, a gente envia no frasco de formol.
E aí, no caso de precisar fazer imunohistoquímica, se você não tiver um painel prévio, é interessante fazer uma nova passagem, e aí nessa passagem todo o material, em vez de passar na lâmina, você vai colocar tudo no formal, tá bom? De 3 a 6 lâminas para a gente é suficiente. Todas em álcool, no caso de patologia mamária, porque a gente faz Papa Nicolau. Eu queria agradecer a apresentação da Vanessa até agora, foi excelente, ela explicou tudo certinho, bonito. Nós temos até outros indícios aqui, que é um linfonodo, que são os corpos linfoglandulares de fundo, a ausência de ácido tumoral, porque você não está no foco de invasão que você está achando na metástase. Então, outros indícios, né? Então, a citologia parece, né, uma coisa frouxa. Você fala, nossa, me faltam elementos, eu não estou vendo tecido, né? Tem umas limitações, claro, eu não consigo dizer se o carcinoma é invasivo ou in situ numa citologia, né? Mas a gente tem a relação clínico-radiológica patologia. Então, você fala, essa lesão tem características de invasão. E aí eu vejo esse pleomorfismo, essas formações de lúmenes, às vezes lúmenes intracitoplasmáticos, que não foi mostrado nesse caso, nós não tínhamos, já é indicativo de um carcinoma mamário invasor. Então, a PAF, ela é um tripé diagnóstico entra junto a clínica e a radiologia. Pode passar para o emblocado, por favor? O emblocado, ele é para a gente melhor do que uma biópsia, porque esse material eu tenho certeza de que ele foi fixado na hora. Então, eu não tenho perda de marcador, alguma expressão dúbia de imunohistoquímica ou exame molecular, porque a peça ficou em tempo de isquemia frio. Então, aqui a citologia é um material ótimo para testes moleculares. Outra vantagem do material citológico. Esse invocado é um corte histológico. Então, vocês estão vendo uma imagem que é um núcleo celular cortado. Eu tenho proteínas truncadas, eu tenho uma perda de material genético. Ao passo que no material citológico, que é o esfregaço, e se a gente tivesse até meio líquido, na verdade, você tem o núcleo inteiro da célula. Então, para testes genômicos, moleculares, cromossomais, tudo isso, você tem o núcleo inteiro. É uma outra vantagem pouco falada, inclusive no universo da patologia, que é uma vantagem de você fazer testes moleculares do núcleo celular. E não histopatológico, porque isso é um corte dimensional. Não tem o núcleo inteiro de uma célula. Então, algumas das vantagens do universo citológico. Então, eu agradeço até a nossa presença aqui hoje com vocês, uma oportunidade linda da gente divulgar mais citopatologia, algo que eu já venho nesses também 10 anos trabalhando. Acho que a Vanessa vai falar um pouquinho, não vai, Vanessa? Sim. Bom, já para finalizar, né, como bem o Dr. Pasqualini falou, é bem conhecida a utilidade da PAF, sim, mas não está ficando só na detecção temprana do câncer de mama, tá? Está indo um pouco além disso. Temos já trabalhos onde a citologia amostra já os fenótipos do câncer de mama, tá? Invasivo. Lembrando que o grande grupo dos fenótipos temos os luminais, basais, o triplo negativo, dentro dos grupos maiores. E a citologia já está conseguindo inferir, ou já está conseguindo falar só com os achados da citologia qual tipo de fenótipo pode ser. Temos esse trabalho aqui que descreve que dentro dos achados principais temos que a necrose, a alta hipercelularidade e a prominência do nucleolo dentro do núcleo são achados que sugerem que estamos frente a um fenótipo basal do carcinoma invasivo de mama, tá? Esse trabalho aqui fala que dentro dos achados temos que a coesão celular, eh, atipia moderada a baixa e quanto presente o nucleolo, são achados clássicos ou achados já sugestivos, falemos assim, de carcinomas de tipo luminal, tá? Então, aqui a gente já vê que a citologia está evoluindo bastante e está sendo um método que ajuda ou é rápido antes de chegar já ao clássico que temos, no que é a biópsia, que esperar mais dias para imuno e assim. Então, com os achados citológicos, a gente já consegue economizar bastante tempo para os pacientes. Eu tenho um comentário do valor da citopatologia no mundo hoje teranóstico, né? O mundo teranóstico é essa questão das junções das palavras diagnóstico e terapêutica, como a gente vem encontrando nos boards em que eu preciso de um diagnóstico que forneça
os fatores prognósticos e preditivos para terapias, por exemplo, de droga autoconjugada. Então, eu não preciso fazer o diagnóstico histopatológico, e sim um diagnóstico em termos do que marcadores aquela neoplasia tem. Então, a punção aspirativa, no momento pós-pandêmico e era peranóstica, vamos pensar, esse paciente ele não quer ficar hospitalizado, o câncer está numa doença muito mais crônica com o avanço dos tratamentos, quer dizer, na década de 90, os pacientes morriam muito mais frequente, mais cedo de câncer de mama. Hoje, às vezes não é nenhuma neoplasia que vai causar a morte desse paciente, ele vai ficar levando essa neoplasia, às vezes com recidivas. Então, para uma abordagem prática, sem hospitalização, que você quer ver o fenótipo daquele tumor, ver que marcadores tem, que marcadores não tem, então você não precisa fazer uma core biópsia, você pode trazer esse paciente, fazer um bom blocado, e aí a gente consegue pesquisar todas as vias que hoje se discute na oncologia. Ah, tem M-TRAC, não tem M-TRAC, tem marcador hormonal, não tem marcador hormonal. Quer dizer, não vale a pena a gente hospitalizar o paciente, colocar em centro cirúrgico, entende? A PAP, ela é uma ferramenta que proporciona isso, além de fatores tratamentos, então ablação, crioablação, tudo mais, em conjunto radiologia. Então, a citopatologia, ela não teve um olhar devido nesses anos todos, mas agora numa era pós-pandêmica e novas demandas, eu diria assim, mundiais em termos de procedimentos pouco invasivos de medicina personalizada e de precisão, a citopatologia entra como um braço excelente no lidar com materiais pequenos, sobretudo eliminando fatores pré-analíticos quando a gente incorpora citologia em meio líquido e quando a gente tira esses fatores associados a muito manejo humano. Então, com a biópsia, você tem que colocar o material fixar e tudo mais. Você não sabe quanto tempo aquele material ficou até ser colocado no formol, né? A gente vê pela prática que o patologista tem sempre cirúrgicos com congelação. Às vezes eles tiram a peça cirúrgica, manda escopar, volta, e não sei o quê. E a gente tem que ter um tempo, pela recomendação da USCAP, então, o Colégio Americano, de 1 hora para que essa peça, de fato, entre no formol. E nós temos também um tempo mínimo de 6 horas e máximo de 72 horas no formol, para que você tenha uma ótima imunohistoquímica. Então, era isso, assim, temos essa patologia. É uma ferramenta incrível, clínico-patológica e com a associação da radiologia. Não é necessário, mas a gente tem possibilidade de patologistas estar em sala, a gente chama de ROSA, né, o Rapid On-Site Evaluation, que a gente vai ver se aquela amostra coletada ela tem critérios de adequabilidade. Mas eu diria que se você tem uma técnica muito boa, realiza as 3 a 6 lâminas, não faz lâminas em exagero e manda o material, dedica uma função ao emblocado, você tem praticamente um substituto muito bom para a Corbiopsis. Muito bom, eu queria Oi. agradecer às meninas. Não, eu tenho algumas perguntas ainda, Eu Nath, queria só aí agradecer, porque para mim foi muito enriquecedor essa questão da citopatologia, porque eu não sabia metade do que você falou. Mas a citopatologia, até dentro da patologia, a gente, por trabalhar com esses elementos que parecem pouco, né? Você fala, nossa, parece que eu estou pisando no chão, né? Não tem muito chão para pisar, não, mas só que hoje você tem esse cenário que está mais interessado em fatores, né? Que aquela célula expressa ou não. Não quer dizer que você não precisa saber totalmente a morfologia daquela célula, porque isso daí é o ponto inicial de partida para você fazer o diagnóstico, mas a demanda clínica ela está muito à frente do potencial diagnóstico. Então, a gente vem incorporando ferramentas de patologia digital e inteligência artificial também. Agora, sim, o que eu queria trazer, até não sei se é isso que o Shimizu vai produzir, é como que a gente pode orientar, melhorar a nossa prática em termos também de protocolos, de abordagem de sentinela, e acho que esse era o hotspot que eu queria trazer aqui, porque a gente tem um valor da citopatologia, como já foi discutido em reuniões prévias, aí vocês falam, nossa, mas ele já operou e aquele linfonodo veio positivo, mas a TAF anteriormente com a radiologia mostrou um resultado negativo. Então, vamos lá, a gente tem uma sensibilidade da PAP para linfonodo pré-operatório para a detecção de tumores, ela está em torno de 65% a 70%. É uma sensibilidade boa, mas não é excelente. Então,
a gente consegue melhorar isso através de uma ótima correlação clínica com o exame de imagem e, de fato, realizando um bom emblocado. Então, uma das passagens você vai fazer 3 a 4 lâminas e colocar em álcool, e uma passagem a mais e o lavado da primeira seringa fazer num frasco de formol. Tá? Então, o que que a gente conseguiria fazer com isso? Eu até voltei recente da USCAP, né? Eu acho que vem sendo discutido isso, a incorporação da PAF para guiar a questão do sentinela no intraoperatório. Então, você tendo uma PAF prévia com a radiologia, ela aumenta muito a acurácia para a detecção de metástase. Então, o clínico, o mastologista, ele já pode entrar para o cirúrgico com uma ideia, poxa, eu tenho um resultado positivo na PAF, e isso tem uma alta especificidade. Tá? Então, se a gente está falando uma sensibilidade em torno de 65% a 70%, a especificidade da PAF é quase 100%. Tá? Porque vocês viram aí, essas células coesas não estão presentes no linfonodo. Então, se eu tenho isso daí numa PAP, que o radiologista me garante que era um linfonodo, mas que eu também vejo corpos intraglandulares e linfócitos que esboço centro germinativo, 100% de especificidade que isso é metástase. Então, não é necessário fazer uma congelação intraoperatória do sentinela. E aí a equipe já pode guiar e planejar se vai secar nível 1, se vai precisar de esvaziamento, sem precisar acionar para o exame intraoperatório. Essas são algumas das coisas que eu queria trazer, e claro, a gente vai ter como equipes que pensar a respeito, ver sobre protocolos, ver qual é o valor, validar internamente, claro, né, validação interna do seu serviço, mas o que eu diria em primeiro lugar aqui é que nós vamos ter que ter uma técnica excelente de parto. Se o patologista não está em sala com o radiologista, pelo menos a gente tem que estar recebendo, então, essas 3 a 6 lâminas em álcool, bem coradas e um bom emblocado, para que a gente tenha metade do valor diagnóstico aí da acessibilidade eu atribuo a uma boa técnica de parto. Por que que a PAF e a citologia, até hoje, ela tem que brigar para ser reconhecida e tudo mais? Porque o fator principal é relacionado à técnica. E a gente não tem informação, nem mesmo na residência de patologia, um valor adequado dessa patologia. A gente tem que ficar em cima para que os residentes adquiram a técnica correta, adquiram essa disseminação desse conhecimento. Por isso que eu estou muito feliz com a Vanessa falando também da citopatologia, explicando, né, as questões da citopatologia. Então, tudo isso que vocês viram aqui, eu botaria naquele slide do formato da gota, que é o principal. Eu tenho que ter uma lâmina com aquele formato, né, do esfregaço bem feito, senão eu não tenho nada do universo da citopatologia. Tá? Essa é a técnica. Passa os 3 slides, que eu vou mostrar o slide da PAF. Isso. Aquela ali no último canto à direita, a doutora Edneia Tani, formada lá em Botucatu, na Unesp, e ela construiu a carreira dela inteira na Estocolmo, no Suécia, no Instituto Karolinska, e a gente está fazendo uma PAF ali numa laranja, tá? E a gente treina o esfregaço com creme de mãos. E essa é ela lá no departamento em Botucatu em 2016, ano que eu me formei na residência médica lá. Então a gente recebia a visita dela e toda manhã a gente ia praticar na laranja aí com creme de mãos para fazer uma lâmina ficar com aquele formato que vocês viram. Tá? E todos os alunos de citopatologia que foram fazer estágio com ela em Karolinska passam a primeira hora da manhã fazendo essa técnica, porque de fato o valor da citopatologia, metade está na técnica correta e fixação do material. Então, a gente está recebendo, eu vou até divulgar aqui, porque eu sou presidente da Associação Paulista de Patologistas, e eu pude, 10 anos depois, agora, trazer a Edneia Tani no nosso serviço. Lá em Botucatu, ela vai estar presente no dia 15 de agosto desse ano, no nosso evento da APESP. Então, é uma honra revê-la, e ela já está aposentada, e ela aceitou vir falar para a gente uma palestra cujo tema é Citopatologia, Perspectivas e Futuro. Então, eu só vejo um aumento da citopatologia com medicina de precisão, tá? Porque a gente, como patologista, vai também ficando cada vez mais angustiado com essa questão da clínica, cada vez querendo mais informações com menos material. Então, como que a gente vai lidar com isso? Tem que ter processamentos e metodologias citológicas, que a gente está falando em nível genômico. E aí também não tem como
sem incorporação de ferramentas de patologia digital e inteligência artificial. É, é um parâmetro todo até para a gente, então, esse é um comentário muito interessante, assim, de Natália, para mim eu nunca tinha visto isso, é um universo inteiro, para a gente também. E a saída está na inter-relação com as demais equipes. É onde o patologista tem que estar no board e discutindo com o radiologista e também propondo essas modificações de protocolo com a equipe clínica. Então, aqui eu gostaria de lançar para os futuros aí perspectivas para nossa equipe de mastro, seria essa questão da incorporação da PAF para planejamento cirúrgico de axilas. Tá. Isso. Eu queria aí fazer algumas perguntas. Então, foi muito interessante trazer essa questão aí da PAF, tá? E foi muito legal vocês terem trazido aí, Pasqualini e Vanessa, o emblocado, tá? Por quê? Porque às vezes a gente não dá muita bola. Eu lembro que, acho que você comentou, né, em alguma das nossas reuniões, a importância aí do emblocado. Então, que pelo que eu vi ali, ele ajuda bastante, né? O que tem de célula vocês conseguem resgatar ali no emblocado. Então, a primeira pergunta é, no emblocado vocês conseguem separar bem hemácia das células? Isso é, as hemácias vão embora, é isso? Pelo que eu vi ali na lâmina. Então, esse emblocado a gente não consegue tirar muito das hemácias, porque o que a gente teria de técnica assim de ponta mesmo, Chimizo, seria se a gente tivesse aqui no nosso serviço histologia em meio líquido. Porque o meio líquido, o processamento desse material, ele passa por um filtro, ele passa por sistemas de decantação e centrifugação que vão tirar esses elementos de fundo. Quando a gente fala do material que eu espirrei no formol, ele vai ser só centrifugado e colocado na parafina, né? Geralmente é um meio que parece um agar, que a gente vai depois incluir em parafina. Então, nesse processamento que a gente está falando aqui de emblocado, né? Vocês vão encontrar na literatura como FPPE, que é tecido emblocado em parafina, né? Como é que é a mesma? Embedded tissue, alguma coisa assim, embedded paraffin. Ah, e tudo isso quer dizer que você tem uma técnica com parafina e corte histológico, tá? Mas se eu estou falando em meio líquido, eu faria assim, 3 lâminas lá de cegaço Esse aqui, em ó. álcool, e aí eu vou lavar essa seringa, em vez de lavar no formal, eu lavo no frasco de meio líquido. O que é esse meio líquido? Ele costuma ter etanol ou então alguma solução alcoólica, dependendo do fabricante. E aí, sim, essa amostra está fixada, né? E pode ser centrifugada e fazer lâminas de citologia meio líquido. Na lâmina de citologia meio líquido, eu não vou ter essa marcação em HE, eu vou ter a marcação em Papa Nicolau, né? Então, essa questão das hemácias, elas vão embora, de fato, no meio líquido, no emblocado. Eu não tenho como tirar as hemácias, mas elas não prejudicam a realização de imunistoquímica. O que eu estou falando também é que se a gente tem uma técnica de imunistoquímica no emblocado que é muito boa, eu vou ter uma técnica de imunistoquímica no meio líquido que é excelente, porque eu não tenho esses outros elementos de fundo e eu tive uma amostra que eu tenho segurança de que ela foi fixada imediatamente e o formol também tem características que podem prejudicar o DNA, quebrar as duplas fitas. E o material é meio líquido, solos de meio líquido, ele é ótimo para não causar danos ao DNA. Então, para testes moleculares, sequenciamento, avaliação de fusões, tudo mais, aí eu diria que a histologia meio líquida é superior. Mas nada que não dê para fazer também com em blocado, tá? É interessante até essa questão, Chamizo, porque quando eu estava lá na minha banca também fizeram essa pergunta, né? Então, imagina, eu estava defendendo essa patologia, né? Falando sobre o meu trabalho, que foi os critérios citológicos associados ao fenótipo luminal do câncer de mama. E aí um dos membros da banca, que é a minha querida professora lá de Botucatu, me perguntou, olha, você abdicaria da lâmina do esfregaço para ter mais para o emblocado? Eu achei uma pergunta bem auspiciosa. E sim, eu faria só emblocado. Eu mandaria todo o meu material para o frasco de meio líquido, porque eu elimino toda a possibilidade ali humana associada a fatores pré-analíticos daquele esfregaço que vocês viram. Eu prefiro que toda a amostra vá para o processamento automatizado, tá? Só que isso não é possível, é mais custoso. A gente não tem aqui no nosso ambiente público
universitário, ainda se não for só pesquisa, o meio líquido, né? A gente tem essas possibilidades de mandar para o formal em blocado. Mas também vai toda a técnica a gente consegue também aqui. Mas vocês, para assim, ter a cereja do bolo hoje, assim, de todo o aprendizado em citomorfologia que vocês tiveram, citologia, para a gente também incorporar nos residentes de que a técnica excelente de lidar com a amostra citológica é citologia em meio líquido, que nada mais é do que um frasco com álcool, né? Então, vocês podem também realizar por isso que a gente fala, coloque essas lâminas em álcool, né? Para a mama, porque a gente vai ver todas as características do Papa Nicolau, que é um detalhamento do citoplasma e do núcleo, tá? Mas, não tenho possibilidade de fazer citologia no líquido do meu serviço. Então, lavem a agulha no formol. Eu quero o máximo de amostra que puder fazer com formol, mas não vou ter esfregaço da citologia? Não, é importante. Mas o que a gente vinha falando, não 20 lâminas, não 40 lâminas. Eu preciso de 3 a 4, a 6 no máximo. Então a gente fala, por que que a gente indica 6? Porque, por exemplo, funções da equipe de cabeça e pescoço, tireoide, glândula salivar, eu gosto de ver o fundo. Então, mucina, coloide, tudo isso, o panótico, que é uma técnica a seco, ela é melhor. Então, eu dedico 3 lâminas a seco e 3 que eu fixo em álcool. Mas para mama, linfonodo, outros materiais, sempre melhor álcool, fixar em álcool. Pode ser álcool 70, de preferência álcool absoluto, mas a gente não tem nos serviços, então eu falo até o álcool de limpar a mesa, que é o 70, pode ser colocado a lâmina lá, mas não mais do que 4 a 6, porque daí eu prefiro esse material mesmo não blocar. Agora, a gente, no serviço em que eu tenho com a radiologia uma paciente sabidamente com câncer de mama, naquela lateralidade, eu vejo um linfonodo com vocês que tem a modificação da arquitetura, e eu vi um Papa Nicolau que tem agrupamentos epitelioides, eu não preciso fazer imunohistoquímica para falar que aquele material é da mama. Então, é um carcinoma metastático que, em associação com dados clínicos, é mamário. Mas o patologista tem que estar atento para alguns critérios citológicos. Se não estiverem encaixando, ele deveria partir para um painel mais amplo, porque a gente tem nesse serviço casos de carcinomas de outros sítios, também em axila, pulmão, seroso, de ovário, pacientes BRCA mutados, que aí, ao invés de ser a meta da mama, é a meta do ovário, né? Então, nossa equipe fez também um trabalho de paciente BRCA mutada, que foram os residentes que apresentaram no Congresso Anterior da Patologia Brasileira, mostrando que não é tão profilático assim a cirurgia de salpingoflorese lateral. Porque, de fato, quase 12% das amostras tinham um carcinoma inicial no ovário. Então, a importância também de como isso mudou, né, os paradigmas de vocês, da abordagem dessa paciente que tem um carcinoma triplo negativo, basal, BRCA mutada, que não é necessariamente você vai lá e tira o tumor da mama, é outra abordagem, quimioterapia antes, cirurgia de salpingoflorese também, protetiva e a terapia hormonal, tudo isso. Então, isso na patologia, esses anos todos também evoluiu. A gente está falando de um paciente que é uma doença crônica esse câncer. Então, como é que você vai vendo a cara dele? Fazendo TAPs. Então, o material se torna obsoleto depois de 6 meses. Apareceu um novo exame de imagem. Posso revisar o material? Depende. Se o material for de alguns anos atrás, 2 anos atrás, pode ser obsoleto já. Isso, quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo, perfeito. Aí, obrigado aí pelas explicações, Pasqualina. Acho que é importante a gente saber essa questão aí da PAF, aí do emblocado e o quanto de informações vocês conseguem extrair. Então, essa última, aí é mais um pedido, tá? Aí para a equipe de vocês, para a gente marcar um workshop para vocês virem até o nosso setor, ensinar a gente a fazer as lâminas, tá, o esfregaço da forma correta, e principalmente É, para os nossos R4s que estão sendo emblocado. formados agora, e para a gente, se vocês puderem um dia aí descer e mostrar para a gente como que é a técnica ideal, aí para fazer o esfregaço vai ser interessante, tá? Porque às vezes não sai muito bom, tá? Eu sei que às vezes vocês torcem o nariz lá em cima com a lâmina que chega, então é uma forma aqui para a gente também aprimorar a nossa técnica aqui embaixo. Ótimo.
Excelente, Miss. Enquanto a gente não estiver falando de citologia em meio líquido, eu acho que ressaltar as técnicas de citologia, que eu acho que é um cenário ainda um pouco distante, né, da gente fazer tudo em meio líquido, ah, ainda vai ser por muitos anos a importância desse fator humano que está associado a gente fazer a técnica, né? Isso enriquece, inclusive, todos nós, né? Porque você está tendo um procedimento humano que é você para realizar uma lâmina de citologia. Então, isso daí é um procedimento. A PAP é um procedimento, a gente nunca deve se esquecer disso. Ela já foi um procedimento da patologia, em alguns serviços ainda é. Tá, mas a beleza de trazer isso é que não se perca, porque mesmo que se transfira essa ciência que passa a ser da radiologia intervencionista, né, eu diria que é esse graal, né, assim, que a gente não deve perder, né? Então, a equipe da patologia hoje, se a gente perdeu em muitos serviços para a radiologia intervencionista ou procedimento, a gente deve estar junto com todos, valorizando o devido valor que essa técnica tem. Então, inclusive, agora eu acho que eu tenho a oportunidade de trazer esses grandes mestres, mesmo aposentados em serviços de renome, para que venham divulgar para essas novas cabeças, nossos residentes que vêm aqui, né, tem a carreira inteira pela frente, para mostrar que isso aí é não só uma grande ciência, como uma área de subespecialização e de prática. Então, perfeito. E agradeço o convite ao workshop, a gente vai com toda certeza. Vai ser muito bom para a gente, para todo mundo, né? Porque você falou que no passado vocês faziam, a gente faz, mas não, a gente faz sendo que às vezes a gente fica na dúvida, será que a gente está fazendo certo? Como vocês vão avaliar, nada melhor do que vocês dizerem, ó, melhor fazer assim do que dessa forma. Acho que vai ser um aprendizado para todo mundo. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, acho que a gente pode encerrar, né, Isa? Sim, com certeza. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu achei muito bom a presença aqui da equipe da patologia. Eu nem tinha ideia dessa parte do emblocado e eu acho que esse workshop vai ser muito legal. A gente aprender a fazer com vocês e aprimorar, né? Deixar um padrão bem estabelecido para ajudar tanto vocês quanto a gente. Parabenizar vocês todos por essa mídia, né, então? Podemos encerrar. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado. Foi muito melhor do que eu imaginava. Um momento muito especial para todos, acho. Até